Estamos de volta com o segundo bloco do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação. Estamos ao ar aqui domingo às 22 horas e a nossa reprise é terça-feira às 7h30 da manhã. Contamos com a sua audiência. Estamos falando hoje com a doutora Rosane Costa, que é CEO do escritório Costa e Silva Sociedade de Advogados. O nosso tema é temas atuais e polêmicos do direito eletrônico. Rosane, no nosso primeiro bloco, nós deixamos uma pergunta para você no ar, que foi sobre as responsabilidades aí do usuário e provedores com relação à internet. Vamos voltar nesse assunto? Qual é a tua conclusão, tua resposta sobre isso? Oi, Rodrigo. Voltando então ao tema, espero que esteja de conteúdo informativo relevante. Olha só, o Marco Civil, como dito, ele veio para disciplinar essas regras e, conforme eu disse antes, nós temos a regra do procedimento civil, o 186, que é a responsabilidade civil, impactada, o 927, que é a obrigação de indenizar, não é? E temos os direitos autorais que são previstos em legislação própria e o próprio crime previsto na internet, que é uma legislação própria também do Código Civil, do Código Penal, me perdoe. Com relação ao Marco Civil, efetivamente, o que nós temos é o seguinte. Primeiro, que cada um tem o seu direito à sua privacidade, à sua individualidade, à dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal, e ela não pode ser abalada dentro do conceito nas relações virtuais. Ela não pode ser violada, a sua intimidade, o seu sigilo, as suas informações, exceto se por ordem judicial, que é o caso que acontece hoje na nossa vida cotidiana, nas nossas relações cotidianas. E o mesmo ocorre quando tratamos das nossas relações essencialmente virtuais via internet. Quando, eventualmente, você sofre uma desonra, um ataque ou injúria dentro do seu ambiente de contato, dentro da sua rede social, você tem o direito de solicitar ao provedor de conteúdo, onde você fez lá o seu cadastro, onde você assinou seus termos de privacidade, onde você inseriu as suas informações pessoais, para que ele informe o IP do seu agressor. E o provedor notificado, você pode fazer essa notificação, não precisa de ser pelo judiciário, pode ser extrajudicial, não tem nenhum problema. O provedor que não acatar esse seu pedido, aí sim, ele passa a ser responsável, na medida em que ele não atende a um pedido seu. E nesse momento, quando ele passa a ser responsável também por essa situação, ao se manter inerte no pedido que você fez, ele pode sofrer as sanções de advertência, multa, suspensão do serviço, como nós vimos o caso recentemente do WhatsApp. Então, são relações que nós, usuários comuns do nosso dia a dia, a gente pode imaginar que é um mundo faroeste, um mundo sem causa. Não. Nós temos um mundo com disciplina. E nós, usuários... Principalmente pelo Marco Civil agora. Principalmente. Porque antes ficava tudo no mundo... Zona meia cinzenta. Uma zona cinzenta. A gente se socorria ali do Código Civil, socorria do Código Penal. Norma subsidiária, mas não tinha regra própria. Não tinha uma regra própria. Hoje temos. Hoje o sigilo, a privacidade, o direito a seus dados está lá no artigo 10, do Marco Civil, no artigo 11, tudo previsto. Claro que não contempla todos as necessidades, são apenas 31 artigos, são poucos, não é mas já é um início, já é um indício, já é uma busca, já é um mínimo de segurança. Penso eu, que o Dr. Clóvis, o Dr. Rodrigo, mesmo eu, Rosane, nunca fiquei exposta a uma situação de gravidade na internet. Mas já vivenciei casos concretos em que alunos de 13, 14 anos se expõem em WhatsApp de forma desnecessária, porque eles... Aliás, isso é um tema também que eu acho bastante relevante, porque a internet
para os pais desses alunos e para os nossos filhos de um modo geral, ela tem que ser vigiada. Porque as crianças, elas não têm ideia da exposição que elas estão sendo colocadas. E uma indisposição dessa no mundo virtual pode atrapalhar aí a vida adulta dela para o resto da vida. Então, aí vai um alerta para os pais, para as escolas, para quem educa a sociedade de um modo geral, para que a internet seja usada de um modo lúdico, educativo, e não expositivo da sua vida privada, né? A gente costuma brincar, quem que fica colocando fotografia sua sem roupa no muro da sua casa ou na janela do seu apartamento? Mas as pessoas colocam na internet. Mas colocam na internet. É uma coisa que não faz sentido. Não, talvez com a intenção de que ela venha a ser publicada, mas está assumindo um risco. Um risco. Muito grande. Ah, mas pensa, doutor, o senhor tem muito mais amigos virtuais do que físicos. A sua exposição, ela não. Amigos... A velocidade é enorme. E voltando, né, ao tema da responsabilidade civil nesse aspecto, óbvio, né, que o pai responsável por aquela criança que expôs a outra criança, óbvio que ele vai responder, né, em nome daquela criança. E aí pode responder tanto civil como criminalmente. Exatamente, pela exposição, pelo atentado ao pudor daquela criança, pela injúria ou difamação e todos os... Sabendo que se for criança com menos de 14 anos, né, então aí a situação é gravíssima. Né? Doutor Clóvis, falando mais do cotidiano da nossa vida, se o senhor me permite, há um assunto que é bastante importante que os professores não sabem. As crianças, para utilizarem a internet, eles precisariam de autorização dos pais, a partir dos 12. E para que os professores colocassem essas crianças em imagens na escola, nos portais, eles precisam de autorização da imagem da criança. Tem escola que redige o contrato e pede autorização dos pais para que a criança seja exposta à divulgação da escola no portal da escola. E tem escola que não sabe disso, não pega essa autorização. E tem pais que assinam autorização sem saber o que está lá. Porque é adesão, consumidor... assina sem ler. Então, quer dizer, é um universo tão peculiar, tão atual, tão forte, tão evidente, como o Código de Defesa do Consumidor, quando nasceu em 1990, salvo engano, doutor, me corrija, meu professor, Foi, 90. se eu estiver errada. E foi sutil, devagar, lento, e hoje é uma regra, é uma imposição, o consumidor sabe, todos os departamentos de consumo estão lá expostos. É o que vai acontecer com o Marco Civil. É o que vai acontecer com a utilização da internet. Porque você não pode ficar exposto. A legislação ela tem que preservar a sua individualidade e você, de sua parte, cumprir os seus deveres. De não agredir, de não se expor. E de exigir, de ler os termos de uso quando você se cadastrar em determinados sites, que seja de compra, que seja de relacionamento, que seja de conteúdo, que seja informativo. Responsabilidade quando informar algo que vai, né, que formar opinião dentro de uma rede social. Ter cuidado, ter cautela, porque você efetivamente está contribuindo de uma forma em conteúdo, porque a internet somos nós. É o conteúdo que colocamos lá. Rosane, às vezes a gente está navegando por um site e a gente não tem esse hábito no Brasil de ver o rodapé do site. E tem uma frasezinha, ou um título, chamado Termos de Uso, que muito pouca gente acaba lendo isso e sequer sabe para que serve o termo de uso. Esclarece para nós. A gente clica para passar para frente. Aceito. Isso mesmo. Não é todo mundo clica, aceito. Clica e aceito. Os termos de uso, meus queridos, nada mais é do que você autorizar o uso das suas informações pessoais, privadas, para determinadas vendas do seu cadastro, para te expor, para autorizar que o Google utilize, o Facebook, por exemplo, para que ele utilize os seus dados, a sua localização, tudo você tem que autorizar. E você autoriza. Você quer que você permita a localização? Você vai sim.
Suas preferências de compra? Suas preferências de compra? Sim. Você está... E você mesmo, você autoriza. E na hora que você autoriza tudo aquilo, você está se expondo. A sua privacidade está ali, exposta de alguma forma. E quando você não quer mais que isso exista, você se socorre do artigo 7º e diz, olha, me tirem porque não quero estar exposto dessa forma. Me retirem do seu conteúdo. E é fácil de tirar, doutora? Eu não sei porque eu nunca vivi uma situação dessas, mas quando a gente faz uma compra pela internet é tão fácil de comprar, mas depois para fazer uma reclamação, para fazer um cancelamento, a gente toma cada canseira. Mas o Código de Defesa do Consumidor foi alterado. Sim. E hoje o comércio eletrônico é previsível que você faça a sua devolução da sua insatisfação. Você ficou insatisfeito com aquela compra, você devolve porque a compra é virtual. O senhor lembra, doutor, quando a gente fazia compra pelo telefone, que autorizava? Esse problema é pela internet. Então ele absorveu essa regra também para compra na internet. O problema é que na compra na internet tem acho que um ingrediente um pouquinho diferente. Porque muitas vezes as pessoas compram sem saber que estão comprando no exterior. Sim. Então, e que tem tributação também. Então a pessoa vai lá, é seduzida pela oferta, né? Ele compra um aparelho que custa 300, lá ele te oferece por 150. E aí o brasileiro, acho que o ser humano é doido por uma oferta, né? Então vai lá e compra. E aí chega uma cartinha na sua casa, retirar o pacote nos Correios. Exato. E tem um selo vermelho, porque eu já passei por isso da Receita Federal. Foi tributado pela Receita e ficou a mesma coisa. E aquela diferença de 150 que você levou na compra, você vai pagar de 115 a 120 lá no Correio. Isso quando não recebe um tijolo. Isso quando recebe um tijolo. Aí já é problema do transportador, né? O serviço dos Correios. A gente já tem visto aí de que você compra um celular e recebe um tijolo, né? Mas é o serviço dos Correios. Aí fica na dúvida, né? Foi dos Correios, ou se foi quem despachou. Mas o provedor aí não tem nada a ver com a história. Pois é. O que nós Embora ele seja a porta da loja que nós vamos comprar. A gente passa pela antessala da internet. Então, são valores declarados, né? O Correio, se ele tiver o valor declarado do conteúdo que foi despachado, ele é obrigado a indenizar. É que normalmente ninguém declara, nem quem posta e nem quem vai retirar. Fica mais cara a postagem, fica mais cara a postagem, inclusive, 1%, me parece. Então, no momento que você sonega uma informação, você corre o risco da sua empreitada. Mas voltando na questão da compra no exterior e comprar e às vezes você não ter como reclamar daquela compra, o que nós sugerimos é que sempre seja observado se esse fornecedor do exterior tem sede no país, que hoje é bem comum e isso vem acontecendo. Tem representação aqui. Tem representação no país, porque a responsabilidade dele é solidária. Você critica aqui, né? Você intervém aqui no país e a responsabilidade desse fornecedor ela é solidária a quem te atendeu aqui no país. E outro detalhe importante, que é um informativo bastante importante, sempre que nós consumidores entrarmos num site de serviço, é importante verificar no rodapé abaixo os termos, a privacidade e o endereço físico daquela loja. É obrigatório. Hoje as lojas do e-commerce, as lojas virtuais, elas são obrigadas a atender o que está disposto no Marco Civil, no sentido de te indicar o endereço físico. É uma solução? Pode ser um endereço falso? Pode. Mas é uma ajuda. Mas é um caminho, né? É um caminho. É um caminho. Só brevemente, há um tempo atrás eu tive um cliente que comprou um produto por um grande classificado da internet, amarelo e azul. E foi muito difícil achar o endereço daquela empresa, porque em nenhum local do site havia essa informação. Em vários processos, inclusive, também não havia. Acabava estando por edital por falta de saber onde era. E era uma grande empresa, né? E é uma grande empresa. Rodrigo, o assunto é bom, as dúvidas são muitas, mas o fato é que o tempo
Eu particularmente agradeço à doutora Rosane, né, pela presença, pelos esclarecimentos que nos foram prestados. Tenho certeza que em outra oportunidade vamos ter a possibilidade de conversar com outras questões. Da minha parte, muito obrigado. Agradeço a FICO Unimerso pelo patrocínio, no apoio que tem dado na produção do nosso programa e deixo para as suas considerações finais. Da nossa parte, muito obrigado, nosso carinho e a certeza de que você virá outras vezes para outros esclarecimentos. Obrigada, Dr. Clóvis, obrigada, Rodrigo. Eu gostaria só de corrigir no início da entrevista eu falei Eduardo Zezefredo, eu acho, e é Eduardo Azeredo. Isso, por favor, telespectador, me perdoem. E muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, obrigada a vocês que nos assistiram. Espero que tenha sido esclarecedor a todos. E estarei à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que tenham. E que Deus nos abençoe sempre. Ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana. Não perca a reprise do programa e acesse o acervo das entrevistas no site proleges.com.br. Muito obrigado e até a próxima.